Evangelho segundo São Lucas, o capítulo 16 e o versículo 19. Ali nós temos uma ilustração muito linda que Jesus Cristo faz para nos mostrar o outro lado da vida. Nós estamos vivendo nos últimos dias, há uma expectativa muito grande de fim de milênio, fim do mundo, há uma ansiedade, uma convulsão, uma síndrome. As pessoas estão vivendo uma síndrome do medo, a síndrome do terror, uma insegurança muito grande. Mas eu quero compartilhar contigo essa mensagem, que significa o rico e o mendigo. São dois personagens que Jesus Cristo coloca nessa parábola para que você possa entender o propósito de Deus para a vida de todo ser humano. Nós não estamos aqui para viver a eternidade, nós estamos aqui de passagem, nós somos peregrinos nesta terra. E enquanto nós estamos nessa peregrinação, nós precisamos de uma coisa, precisamos ter a certeza aonde nós estaremos passando a eternidade. Você tem certeza de onde você passará a eternidade? Sabe para onde vai? São sempre essas perguntas que o ser humano questiona. Por que eu nasci? Por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo? Se eu morrer, para onde eu vou? Céu? Inferno? Purgatório? Reencarnação? Eu creio que a cabeça da gente fica meio confusa, e a gente fica meio em dúvida. E por via das dúvidas nós acendemos vela e para todos os deuses e para todas as entidades. Quem sabe aplacar a ira como faziam os nativos. Mas vamos ver o que é que Jesus Cristo quer nos dizer com esta palavra do rico e do mendigo. São dois personagens. Não tem nada a ver um que é rico demais, outro que é pobre demais. Apenas dois personagens. E diz assim que havia um homem rico e que ele se vestia de púrpura e linhos finíssimos todos os dias da sua vida, vivia em banquetes. E em contrapartida havia Lázaro, que era um mendigo, que tinha suas chagas, era uma pessoa necessitada e que via o regalar daquele rico, a vida esplêndida daquele rico e ele na sua miséria, ao ponto de desejar comer as migalhas que caíam da mesa do rico. A palavra de Deus agora ela começa a dar uma definição na vida desses dois personagens, desses dois homens. A palavra de Deus diz que o rico morreu, foi sepultado. E a palavra de Deus complementa dizendo, Lázaro morreu e foi levado pelos anjos até a presença de Deus. Então nós vemos dois personagens, vivendo as suas vidas distintamente, tranquilamente. E esse rico, com certeza, ele não temia Deus e nem amava o seu próximo. E Lázaro, esse personagem bíblico, ele amava Deus. Ele era um homem que era temente a Deus. E morre e é levado pelos anjos. E o rico, em contrapartida, ele é sepultado. Desce. Um sobe, outro desce. Veja bem a colocação da palavra de Deus. Eu não estou aqui querendo questionar teologicamente o ponto de partida, se vamos viver, se há vida depois da morte, se vamos voltar para cá, se tem vidas passadas. Não, vamos nos ater simplesmente o que as Escrituras diz. O que é que Deus diz, aquele que sabe todas as coisas. Aquele que já escreveu o fim no começo. Vamos ver aqui o que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que o rico morreu e estava lá no Hades, no inferno, e estava ardendo em chamas, e estava em tormento, ele estava consciente. E a Bíblia diz que ele, levantando os olhos, viu ao alto, bem distante, Lázaro na presença de Deus. E ele disse, Pai Abraão, manda que Lázaro molhe a ponta do dedo nesta água, porque eu creio que ele estava vendo água, ele estava vendo talvez o rio da água da vida, ele estava vendo um lugar muito bonito e com água. Ele disse, Pai, manda que Lázaro molhe apenas a ponta do dedo e coloque na minha língua, porque estou aqui em tormento, eu estou em chamas. Mas Deus disse, enquanto você estava vivo, você recebeu e tinha tudo que tinha. É o que Jesus Cristo disse numa das parábolas. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma no inferno? Muita gente quer negar a existência do inferno. Mas Jesus, durante o seu ministério, ele pregou mais sobre o inferno do que sobre os céus. Mais sobre o inferno ele pregou do que sobre os céus. Ele mais nos alertou a respeito do inferno do que a respeito do reino de Deus. Ele veio implantar o reino de Deus, ele veio anunciar o reino de Deus, mas ele mais nos alertou do perigo do reino de Deus.
Ele disse, se alguém fizer um desses pequenininhos tropeçar, seria melhor que colocasse uma pedra no pescoço e jogasse-se no mar do que fazer um desses pequenininhos tropeçar, porque será jogado nas chamas do inferno. Mas aqui nós encontramos esse personagem, clamando por misericórdia de Deus, e vendo Lázaro daquele outro lado, numa vida constante, abençoada por Deus, no regaço e com graça. Dois estados totalmente distintos. A palavra de Deus, Jesus disse que há dois caminhos, o caminho largo e o caminho estreito. Ele disse que há duas portas, a porta larga e a porta estreita. Só tem duas condições, sim, sim ou não, não. O que passa disso é procedência maligna. Enquanto nós estamos neste planeta chamado Terra, e enquanto estamos vivos, nós temos que decidir o nosso destino. É você que decide. Aonde você passará a eternidade? O rico viveu como queria viver. O pobre, o mendigo viveu nas condições que ele tinha que viver. Mas ele conhecia Jesus Cristo. Ele conhecia a palavra de Deus. E depois, quando o rico morreu, a única diferença que pode haver é no seu enterro. O rico talvez tivesse um enterro muito bonito, muito luxuoso. E o pobre enterrado simplesmente, talvez até como indigente. Mas do outro lado é que está a garantia daquilo que foi feito deste outro lado. E é interessante que o rico, ele menciona o seguinte, pai Abraão, lá em casa eu tenho 5 irmãos e tenho meu pai também, que eles não podem vir para esse lugar. É necessário que alguém volte e avise para que eles não caiam neste lugar. Porque eu pensava que era diferente, eu pensava que eu ia para um planeta e ser reeducado, voltar novamente, reencarnar, mas eu estou vendo que eu estou preso aqui, a Bíblia diz que está preso e eu não posso sair. E eu tenho que avisar meus irmãos, alguém tem que avisar meus irmãos. Pai, manda Lázaro lá, se Lázaro for ter com eles, eles vão se arrepender. Manda alguém dos mortos avisá-los. Mas a resposta que Deus diz é a seguinte, lá na terra existe a lei, os profetas, existe as escrituras, escute-a. E Jesus Cristo mesmo disse, examinai as escrituras, porque são elas que testificam de mim. Meu prezado, quantas pessoas vão ter uma frustração muito grande quando chegarem do outro lado e descobrirem que estavam errados, que não vão poder voltar e que tampouco tiveram outras vidas, que esta vida é a única. Porque a palavra de Deus diz, o próprio Deus diz, lá em Hebreus, ele está dizendo, está ordenado aos homens viverem uma só vez e vindo depois disso o juízo. Nós estamos aqui pela primeira e única vez e depois segue-se o juízo. Mas Jesus Cristo disse, aquele que crê em mim e naquele que me enviou, não entrará em juízo, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Que você possa encontrar a paz, que você possa ter certeza da tua salvação. E essa salvação você só pode ter certeza quando você abre o coração e recebe e aceita Jesus como teu único e suficiente Salvador. Jesus não é religião. Jesus é aquele que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus é aquele que veio para te dar paz e paz eterna. Só em Jesus. É aquele que é o pão da vida, é aquele que é a água da vida, é aquele que pode dizer para você, vinde bendito de meu Pai, aonde você passará a eternidade. Não é as férias de 30 dias, de 15 dias, mas a eternidade, para todo sempre. E nós passamos em frente a cemitérios, e todos os cemitérios, todos os dias, estão cheios de gente, estão cheios de gente. Estão cheios de família, que vão dar o seu último adeus ao seu ente querido. Passou para o lado de lá, nós não sabemos o que está do lado de lá, mas a palavra de Deus garante que do outro lado só tem, ou melhor, do outro lado só existe duas opções, duas alternativas, subindo ou descendo, salvo ou não salvo, perdoado ou não perdoado. E como é que eu tenho certeza disso? Só Jesus. Por isso que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Abra o teu coração. Receba Jesus como teu único e suficiente Salvador e tenho certeza que você passará a eternidade com Jesus Cristo, porque ele disse, na casa de meu Pai há muitas moradas, vou preparar lugar e quando estiver tudo preparado, voltarei para buscá-los e levar para que estejam comigo e aonde eu estiver, vocês estarão também. Ele tem pastagem, ele tem descanso. Jesus Cristo está te chamando, Jesus Cristo está esperando a sua decisão. Aonde você passar a eternidade, você decide. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.